Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto de hoje é o caso de um homem que furtou um moletom e cuja tramitação do caso pelas várias instâncias da justiça deve ter custado inúmeras vezes o valor do próprio produto do furto. Mônica tem os detalhes pra gente. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, mais uma vez o princípio da insignificância volta a ser debatido nos tribunais brasileiros. O que é o princípio da insignificância? É que quando uma pessoa, quando um infrator comete algo, rouba algo que é tão pequeno, é tão pouco, é tão insignificante, que não valeria a pena colocar ele atrás das grades, porque o dano causado à sociedade, o dano causado a terceiros é praticamente inexistente. O ministro Reinaldo Soares, do Superior Tribunal de Justiça, absolveu agora, recentemente, um homem que foi condenado à pena de detenção pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, depois de ter furtado um moletom. Né? O caso chegou, como diz você, tramitou, foi para um lado, foi para o outro, grandes discussões, e chegou à Corte Superior, porque o homem era defendido pela Defensoria Pública, e a Defensoria foi ao STJ para reverter as condenações desse cidadão. O moletom custava R$ 99, né, foi furtado de um estabelecimento em São José dos Campos, e o autor da infração foi preso em flagrante e devolveu o moletom. O moletom foi recuperado no mesmo momento. O homem foi condenado a 4 meses de detenção no primeiro grau, em regime semiaberto. A Defensoria recorreu, né, e pediu, portanto, que fosse aplicado o princípio da insignificância, né, em que pequenos delitos não são punidos, né, porque os resultados são irrelevantes do ponto de vista jurídico e patrimonial. Bom, Megali, o Tribunal de Justiça, que muitas vezes é considerado um tribunal duro, né, decidiu manter essa condenação. Reconheceu que o valor da peça era inexpressivo, mas disse que o réu já tinha praticado outros furtos e, portanto, teria que ser, sim, condenado. Né? Mas a Defensoria recorreu ao STJ e o ministro Reinaldo Soares disse que não, né, que era preciso aplicar o princípio da insignificância, mesmo em casos de réus reincidentes, porque tem que analisar a especificidade de cada caso. Então, é um debate quente nos tribunais, o Megali. Você se recorda, a gente viu recentemente aquela cena hedionda, né, de um homem amarrado por policiais militares nas mãos e nos pés e sendo carregado, uma coisa horrorosa, e o Tribunal de Justiça confirmou, né, a prisão dele. Ele roubou, foram encontrados com ele, o Megali, bombons, né? Ele disse que roubou porque estava passando fome, então ele roubou esses bombons, né? 2 caixas de bombons foram encontradas com esse homem que sofreu isso, essa humilhação pública, amarrado, uma coisa horrível, e mesmo assim o Tribunal de Justiça manteve, né, a prisão dele, por quem foram encontradas com ele 2 caixas de bombons. Mas o STJ, em muitas ocasiões, Megali, tem revertido essas condenações e aplicado esse princípio da insignificância, portanto, dizendo que é mais custoso, né, você manter uma pessoa presa, você manter uma pessoa em contato com criminosos muito mais perigosos do que você considerar o caso insignificante. O que diz aqui o magistrado? Que além da reduzida expressividade do moletom, né, do valor do moletom, R$ 99, que representava menos de 10% do salário mínimo vigente na época, né, o estabelecimento não foi prejudicado, o valor foi devolvido imediatamente. Portanto, seria um caso excepcional, né, em que se poderia aplicar o princípio da insignificância, Megali. Um pouco de pragmatismo não faz mal a ninguém, né, Mônica? Porque de moletom em moletom, de caixa de bombom em caixa de bombom, a gente tem um judiciário completamente, enfim, com milhares ou milhões de casos empilhados aí. Gente que vai pra cadeia e de furtador de bombom vira bandidão perigoso, né, membro de facção criminosa. Agora, por outro lado também, né, furto é furto, roubo é roubo. Se a pessoa rouba ali um chocolate, você não vai colocar ela na cadeia, mas se ela todo dia vai lá e tenta furtar um chocolate de uma loja, em algum momento a reincidência faz com que o princípio da insignificância já não seja mais válido. Enfim, é uma equação complicada. O que não dá é pra gente ficar vendo um caso como esse, tão insignificante, passando por tantas instâncias da justiça e torrando tanto dinheiro do contribuinte, né?
Agora, ô Mônica, estamos aqui em Brasília, embasbacados com o cenário, com esse dia de céu azul. Você deve ter muita história nessa cidade, né? Pois é, agora você vai, essa semana tem o Zanin aí, ministro. Eu acho que a principal fato da semana, provavelmente, que vai ser acompanhada essa sabatina, né? Onde ele vai poder falar não apenas de garantismo, mas vai falar aí de vários outros temas que vão passar pela caneta dele ao longo das décadas que ele deve ficar na Suprema Corte brasileira. Ontem a Folha de São Paulo fez Não, mas eu quero saber das suas histórias aqui em Brasília, Mônica. As minhas? Ah, não posso contar. É lógico, pô. Eu morei aí, né, vai. Morei 5 anos aí. Então, quando você chegou aqui, ficou embasbacado que nem João do Santo Cristo? Fiquei, realmente, Brasília é incrível, né? Brasília é uma cidade que você, eu acho que era o Delfim Neto que tem uma definição, né? Que ela é como uma geleia, né? Você não afunda, mas você demora para ser absorvido por ela, né? Uma cidade que você precisa aprender a se mover. Mas ela é maravilhosa, você consegue, vai para o Congresso Nacional, encontra 100 fontes, né, Megali, por minuto, faz 100 matérias por minuto, é a melhor cidade do mundo, ou do Brasil, pelo menos, para um jornalista viver, tem que passar por aí. Eu falo para todo mundo que trabalha comigo, quer ser um jornalista de verdade, tem que passar por Brasília, nem que seja um período ali para entender como é que o Brasil funciona, porque o Brasil passa por aí, né, Megali? Tava comentando todos os interesses dos maiores ruralistas aos menores produtores de alimentos, dos indígenas, tudo, da classe média, dos ricos, dos pobres, tudo passa por Brasília, todos os interesses estão aí representados, todo mundo vai aí para tentar fazer valer os seus direitos. Então é muito interessante viver aí e ver o Brasil e a história passando na frente dos seus olhos, Megali. Tudo deságua nesses corredores aqui. Eu estava comentando com a Sheila que eu adoraria passar uns 2 aninhos aqui, né? Para absorver um pouquinho desse clima de poder, né? Porque a gente sente o peso da cidade, né? Na arquitetura, no desenho enfim, da própria urbanidade da cidade, a gente sente aqui o peso do poder. É uma cidade muito interessante, né? O próprio JK dizia que você pode odiar, você pode amar, mas você não fica indiferente a ela. Eu tô no time dos que amam. Mônica, beijão pra você, até amanhã. Até amanhã.